Está começando mais um programa Comunicação em Movimento. É um programa produzido pelo EMERGE, Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense, sob coordenação do professor Adilson Cabral. O programa Comunicação em Movimento traz debates relacionados às políticas de comunicação, à comunicação comunitária, à diversidade cultural, à competência crítica infocomunicacional e a ativismo midiático. Na produção e na condução da entrevista de hoje, eu, Jader Damasceno, doutorando em Mídia e Cotidiano pela Universidade Federal Fluminense, UF, e na operação do programa e na coordenação, professor Adilson Cabral, Gilan Araújo e Cíntia Frick. O programa de hoje tem como tema comunicação contra a cultura da desinformação e da fake news. E para pensar esse desafio, vamos contar com a presença do nosso entrevistado de hoje, Tiago Silva. Ele que é doutorando da UFC, e a gente gostaria que o Tiago se apresentasse. Antes de iniciar, eu queria que você se apresentasse fazendo uma audiodescrição para quem nos ouve em algum lugar do espaço-tempo. Boa noite a todos e todas e todos. Me chamo Thiago Silva, estou com uma jaqueta verde fechada, com fundo branco, tenho barba, sou branco, sou um homem, cabelo mediano, não tão baixo, não tão longo. Estou usando fone de ouvido. Eu sou Jader Damasceno, uso uma camisa vermelha, estou na condução desse programa, óculos de grau, uma proteção ocular no olho direito e tem um fundo branco com alguns quadros pendurados na parede. Tiago é doutorando em comunicação pela Universidade Federal do Ceará e mestre pela Universidade Federal do Piauí. É autor do livro Bolsonaro e a Covid-19, Desmascarando a Desinformação, e também é um dos coautores dos manuais A Régua e É Caroço nessa fake news. Esses manuais são organizações de checagem produzidos pela COA e tem ênfase, com essa pesquisa em pós-verdade, desinformação, fake check, discurso, educação midiática e plataformas digitais. Tiago, eu queria que você se apresentasse um pouco melhor e principalmente com ênfase pensando uma perspectiva do que a gente vai tratar e abordar hoje, que é essa cultura da desinformação, esse combate à cultura da desinformação. Pois bem, como já foi dito pelo Jader, sou o Thiago Silva, no momento estou com uma pesquisa no doutorado sobre o discurso midiático da Jovem Pan em relação à pele das fake news, porque eu venho debatendo desinformação, fake news desde o mestrado. Então, eu venho do mestrado para o doutorado seguindo essa ótica da desinformação em correlação com a mídia, porque a gente percebe que a mídia também tem uma parcela de responsabilidade nesse caos que a gente está vivendo de desinformação. E no doutorado eu venho com essa proposta de fazer essa análise da Jovem Pan com a desinformação, que a gente percebe que a Jovem Pan é um canal que tem força, e também é um meio muito utilizado para difundir desinformação e fake news. Além disso, eu também faço parte da COA, que é uma iniciativa de fact-checking do Nordeste, é uma das pioneiras no ramo dentro da região Nordeste. Junto com a COA e com todo esse projeto de doutorado, eu também faço parte do projeto de extensão Coando Desinformação, em conjunto com a Marta Alencar também, que é um projeto de extensão que tem como objetivo aplicar a checagem em escolas públicas, faculdades, universidades federais na região Nordeste. Então, a gente já está se articulando para aplicar esse projeto de extensão em escolas do Nordeste, como o Piauí, o Maranhão, Pernambuco, também Rio Grande do Norte. E também a gente tem como objetivo espalhar para mais estados do Nordeste. E junto com
com esse projeto também vem os manuais de checagem, né? Tanto o do Nordeste como o do Norte, eles fazem parte desse projeto de extensão, porque não é só levar tudo já em um slide para falar com eles, mas também tem que levar a parte mais material, né? Que é um livro para eles folhear, para eles lerem também, participarem junto desse processo. E esses manuais têm como objetivo trazer uma linguagem mais acessível para eles, né? Porque a gente tem que romper esse muro da academia, porque a própria academia tem seu próprio dialeto e nem todo mundo entende. Então, para a gente falar de igual para igual, é melhor buscar uma linguagem que todo mundo entenda, né? É para facilitar a difusão do conhecimento. Você falou que essa difusão do conhecimento é uma das bases, né, do trabalho de pesquisa da COAR, mas também seu enquanto pesquisador doutorando e dos grupos paralelos que você trabalha. Eu queria entender qual é a diferença, por exemplo, de uma pesquisa voltada com aplicação prática, quando a gente pensa alguns conceitos que são muito básicos para isso, né? Que é do comunicação, posteriormente a alfabetização midiática e de informação, que é a AMI, e agora nós temos falado muito sobre literacia midiática. Queria que você falasse um pouquinho de como é que a academia tem pensado essa educação para além dos muros, né? Isso. É porque, assim, eu não vou poder falar em nome de toda a academia, né? Eu vou falar um pouco mais do meu processo enquanto pesquisador que está construindo ainda uma caminhada. Porque, assim, eu, enquanto indivíduo, Thiago Silva, individual, o que eu posso falar sobre romper esses muros da academia? Foi como eu já tinha falado, né? Tem todos esses projetos, né, de levar esses saberes de forma mais acessível para a população mais vulnerável, né, que são populações que moram em cidades afastadas da capital, porque a gente percebe dentro dessas pesquisas que a região Nordeste, Norte ainda sofre muito com desertos de notícias, ou seja, são estados, são cidades que não têm nenhum meio de comunicação, não tem uma TV, não tem um rádio, não tem um site, não tem nada. Então, assim, a forma que eles buscam para ter alguma informação é pelas redes sociais, isso é um perigo, né? Porque muitas vezes eles buscam por grupo de WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, e não são informações muito checadas, elas não têm a preocupação de checar essas informações, então isso propaga muita desinformação, né? E como que a gente que pesquisa sobre isso, sobre desinformação, sobre educação midiática, comunicação, a gente pode romper esses muros, e é justamente isso, né? Indo até essas comunidades, porque muitas delas não têm acesso a educação de qualidade. E isso é um grande problema do Brasil, né? Então, assim, a gente tem que ir até eles com uma linguagem mais acessível, com uma linguagem que eles também entendam, né? Porque como eu tinha dito anteriormente, a gente da academia, a gente precisa usar um dialeto próprio, né? Para que nossos pares, eles entendam. Mas a comunidade, ela não entende essa linguagem mais científica, né? E como que vai haver comunicação entre ambas as partes, né? A gente, como cientista, a gente tem que descer um pouco mais, né, desse pedestal que é nos colocado e a fundo nessas comunidades. Por exemplo, a COA, em parceria com meios de comunicação, produziu manuais de checagem, né? Com uma linguagem, como eu tinha dito, mais acessível, usando expressões do Nordeste e do Norte, para que haja essa aproximação com essas pessoas, porque muitas delas pensam e acham que checagem é coisa de outro mundo, mas não é. Quando você vai ver de fato, com uma linguagem mais acessível, você percebe que todo mundo pode fazer uma simples checagem, sabe? Eu recebi uma informação que alguém morreu, que alguém morreu, né?
Aí você tá lá o print de um possível site, né, que é muito famoso tá, com a notícia. E você só tem esse print. Então, assim, é recomendado que você vá no site que está no print, procure se está realmente lá. Se não tiver, suspeita, porque é muito estranho, né? Você tem um print e no site oficial não tem essa notícia. Então, assim, são esses mecanismos que são fáceis, né, que podem combater essa desinformação que tá uma epidemia, né? Por exemplo, o próprio Fórum Econômico Mundial já alertou que para esse ano o maior risco é a desinformação. E em segundo lugar está a crise climática. Então, aí você percebe que a desinformação não é só um tema de moda, é algo sério, algo que mata pessoas, é um fenômeno que está gerando um caos no mundo todo, né? Então, assim, não só falar sobre deformação, mas também falar sobre a solução, que é a educação midiática. Hoje em dia, a gente que pesquisa isso, a gente percebe e tem a certeza que a educação midiática é a única solução, assim, bem concreta mesmo para combater a deformação. Não que fact-checking, checagem, não combatam, mas são medidas paliativas. Então, assim, a gente percebe que educar pessoas para fazerem suas próprias checagens, né, serem pessoas mais ativas nesse combate, é muito mais assertível do que você ir lá fazer a checagem por ele. Não. Ensina também a essas pessoas a fazerem checagem, né, a serem mais ativas nesse combate, serem sujeitos mais críticos também. A gente tem, junto com o COA, né, percebido que existe essa desinformação e esse movimento de crise, né, nacional, mas também mundial. Como foi que se deu a ideia, o start para a produção desses dois manuais? E se existe uma pretensão da COA com parceria, porque, por exemplo, o Caroço, as fake news, que é o manual do Norte, com a linguagem própria do Norte, tem uma parceria com veículos independentes de comunicação. Queria saber se também existe algumas parcerias e se tem pretensão de estender para outros territórios nacionais, além do Norte e Nordeste. Sim. A ideia de criar esses manuais, né, surgiu da Marta. Ela teve essa ideia justamente porque, assim, hoje a Marta Alencar está no doutorado lá na Unicinos e ela estuda justamente deserto de notícias. E é bem perceptível, pesquisas como o Atlas da Notícia, ele aponta que o Nordeste ainda, infelizmente, é uma região com alta porcentagem de desertos de notícias, o Norte e Nordeste. Então, partindo dessa preocupação que a Marta, em conjunto comigo e com outras pessoas que também fazem parte do projeto, a gente criou essa ideia, né, de fazer manuais de checagem, assim, de forma, assim, primeiramente, mais no Nordeste e Norte, porque são regiões que a própria COA ela tem atuação, né, com uma linguagem mais acessível, mas também a gente está pensando em ampliar esse movimento, em criar outros manuais de outras regiões para também combater esse fenômeno. Queria também perguntar se existem outras parcerias para além da COA e quais são os caminhos viáveis para que essas parcerias aconteçam, como a Rede Nacional de Desinformação, né, que tem exercido um papel fundamental no debate sobre políticas de comunicação e regulamentação da internet, e quais são os outros caminhos que a gente poderia seguir para tentar espalhar essa ideia, né, de checagem coletiva e de educação para checagem. Sobre esse ponto, a gente está articulando um projeto, que eu não posso falar agora, é um projeto que vai articular com outros parceiros da região Nordeste, primeiramente só Nordeste. Depois, a gente pode ampliar para o Norte. É o pior que eu não posso falar muita coisa, mas é uma rede com outros meios de comunicação que a gente vai propor checagem. A gente ainda está decidindo se são checagens por dia, a cada 15 dias. Ainda é um projeto de articulação para reunir vários meios de
comunicação do Nordeste e, posteriormente, no Norte. Mas é um projeto ainda que está ainda se criando, eu não posso falar muita coisa sobre esse projeto, mas é mais um projeto que vem para combater a deformação na região Nordeste e Norte, que também pode se ampliar para as demais regiões. Mas ainda é sigilo, não posso falar muita coisa, mas é um projeto que em breve vocês vão saber, é um projeto que vem para somar também. Você deu uma informação sobre questões de pesquisas que têm apontado tanto a desinformação quanto também crise climática como dois tópicos fundamentais para a gente discutir em 2024. Pensando na pré-eleição, pensando nas questões políticas e geopolíticas, como é que esses manuais e a literacia ou a educomunicação pode ajudar a combater a fake news e também ajudar no processo, né, democrático, em busca por uma democracia mesmo, de fato, livre, descentralizada, laica. Uhum. Pensando nisso, porque esse ano é ano eleitoral, então se a gente já percebe em anos anteriores também eleitorais que as fake news elas aumentam em tempos de eleição e nesse ano não vai ser diferente. Pensando nisso, a gente criou o projeto de extensão, né, que é para levar essas técnicas de checagem em escolas municipais, estaduais e universidades também, para justamente já fazer esse combate anteriormente às eleições, porque a gente percebe que nesse ano eleitoral as fake news elas proliferam. Então, assim, para a gente já fazer esse combate, a gente criou esse projeto de extensão, né, que é comigo, Marta, Ohana Luiz, a professora Jaqueline da UESP, também tem outros parceiros, que já estamos já antecipando esse caos que vai surgir no ano eleitoral desse ano. Então, assim, a gente já com essa preocupação em combater esse caos que está por vir, a gente está com esse projeto, como já foi dito anteriormente, para conscientizar esses jovens eleitores, né? Porque esses jovens que estão na educação básica do ensino médio, eles já poderão votar, né? Com 16 anos já podem votar. Então, a gente já está com essa preocupação em conscientizar de forma mais crítica esses jovens, para não cair em qualquer fake news, ficar atento a qualquer informação que ele venha receber, tanto em grupos de WhatsApp, tanto de pessoas que ele acha que é confiável, mas às vezes está compartilhando algo que não é certo. Então, assim, a gente, enquanto pesquisador, enquanto sociedade civil, a gente está com essa preocupação em já conscientizar, em já levar todo esse conhecimento antes do período eleitoral, para já deixar esses jovens já preparados para o que pode vir. Você também deu alguns dados e colocou algumas questões sobre a academia. Entendendo essa realidade, né, sobre a internet e o avanço das técnicas e das tecnologias da inteligência artificial, pensando na metrificação e nos algoritmos como base de dados coletivos. E uma das grandes questões para a gente entender a fake news, como é que a academia tem pensado essa realidade nos teus estudos e também na pesquisa nesse campo, na área de fake news e desinformação e pós-verdade, como é que a universidade tem pensado essas questões? Quando eu estou lendo sobre... quando eu me pego pensando, né, lá no começo do mestrado para o doutorado, esse debate acadêmico sobre fake news mudou muito, né? Houve uma transformação, até mesmo na parte epistemológica do termo, houve essa mudança que é algo normal, né? Acontece nesses termos. Mas hoje em dia, a gente que pesquisa sobre desinformação, a gente vem se articulando em justamente construir um terreno fértil para educação midiática, né? Como eu já falei anteriormente, a gente que pesquisa sobre esse fenômeno, a gente está cada vez mais com a certeza de que a educação midiática é a solução para o combate, né, da desinformação. Então, assim, a gente já vem
construindo um terreno fértil, seja por eventos acadêmicos, artigos, projetos de extensão, para já fomentar essa ideia na própria sociedade civil, né? Que assim, checagem, fact-checking são meios que estão ajudando? Estão, mas ainda é muito paliativo, ainda não combate de fato a desinformação. Então, a gente percebe que o caminho agora é educação midiática, justamente conscientizar as pessoas de que não basta apenas usar uma rede social. Você tem que saber como que ela é planejada, como que ela é construída, como que ela atua por trás. Porque hoje em dia a gente sabe apenas usar um Facebook, um Instagram, mas a gente não sabe ainda o que acontece por trás. Mas isso também não é culpa da gente apenas, é das próprias plataformas que não são muito transparentes com seus usuários. E a gente que está nessas pesquisas, a gente sabe o porquê que elas não querem ser transparentes, né? Porque a gente percebe que fake news, desinformação, elas geram lucro para essas grandes empresas. Então, assim, justamente pensar nisso, construir um terreno fértil para que a ideia de uma educação midiática mais crítica ganhe terreno, né, em todos os âmbitos da sociedade, porque esse, hoje, é o caminho. Você é autor do livro Bolsonaro e a Covid-19, né, Desmascarando a Desinformação. O que tem de técnicas para análise, para checagem de notícias, que você poderia levantar a partir dessa pesquisa, quando a produção literária, né, acadêmica do livro, os manuais de checagem. Quais as técnicas poderiam ser utilizadas naquela época e que hoje também teriam os mesmos efeitos de checagem? Você teria como fazer um panorama, traçar um horizonte de como fazer essa checagem? Se eu entendi bem, porque assim, ó, de 2016, 2017 foi o boom, né, de pesquisa sobre fake news, pós-verdade, né, também fact-checking. Para hoje em dia, como eu falei, eu vejo mais mudanças na questão epistemológica desses termos, mas assim, em questão de checagem, as checagens lá do início para agora, claro que elas evoluíram, mas elas ainda continuam as mesmas, ela não mudou tanto. Por exemplo, como eu falei, você pegar uma informação e botar ela no Google para saber se saiu em outros sites de confiança já é uma técnica de checagem fácil e muito útil, que também foi utilizado lá no início para agora. Então, assim, além disso, por exemplo, você vê um vídeo, né, que você suspeita que é fake, tira print do vídeo, vai no Google Imagens, que lá você pode buscar a verdadeira fonte daquela imagem. Então, assim, são são essas, são essas técnicas que vão facilitar que a gente faça essa checagem. Então, assim, agências como a Lupa, aos Fatos, elas têm seus próprios métodos de checagem que são mais avançados. Mas a gente também pode aplicar esses simples métodos, como eu falei anteriormente, no nosso dia a dia, né? Isso já combate muito para que a gente não compartilhe fake news, desinformação. Então, assim, essas técnicas que são fáceis, úteis e simples, elas combatem demais a desinformação. Então, assim, a gente tem que entender que checagem de fatos não é coisa assim de outro mundo. Não, é só você pegar uma informação e ir atrás, saber se realmente é verdade. Vai em algum site grande, busca lá se lá saiu, se lá não saiu, e se essa informação não saiu em nenhum outro jornal grande, já é um alerta. Então, fica assim, desconfiado. Então, assim, eu recomendo para que fique alerta para qualquer dado, qualquer informação, né? Seja mais crítico. Hoje em dia, o que falta são as pessoas serem mais críticas no que
consomem, sabe? Tem uma questão que talvez seria interessante a gente levar em consideração quando a gente está fazendo letramento educacional voltado para a mídia, ou literacia midiática, ou educomunicação, é pensar nesse Brasil profundo, né? Porque nem todo mundo tem acesso a um celular, mas em alguma medida está conectado a alguma rede, ou via TV, ou via internet, enfim. Como pensar essa checagem, que parece para a gente que nasceu no processo de transição à era digital, ou que já nasceu na era digital, como pensar esse Brasil profundo para checagem, né? Que talvez seja um grande desafio do nosso tempo, porque parece ser muito simples, mas existem questões mais profundas. Então, essa educação midiática foge da tecnologia e das técnicas. Existem pesquisas críticas voltadas para essa área, eu queria que você falasse um pouco sobre. Como assim? Não entendi. É porque é uma questão menos técnica. Nem todo mundo sabe mexer no celular ou aplicar os dispositivos da forma que a gente compreende que seria fácil. Então, como pensar esse Brasil mais profundo, né? Porque existem pessoas mais velhas, pessoas que estão em lugares mais distantes, que não têm acesso a todas as tecnologias, mas ainda assim têm acesso a fake news, né? A notícia é falsa. Como pensar essas teorias? Ou quem está pensando essa teoria de forma crítica? Entendi. Realmente, o nosso Brasil ele é bem diverso, né? Tem pessoas que não têm, de fato, acesso a um celular, não têm acesso à internet, ou têm acesso à internet, mas é uma internet que não é muito boa. Então, assim, para essa população que não tem muito acesso a esses meios, eu, enquanto pesquisador, também tenho o projeto de extensão no qual faço parte, a gente está pensando em levar alternativas. Por exemplo, a gente também está. Questão. No projeto também vai ter escolas de zona rural, que são pessoas que não têm muito acesso a isso, também a internet é muito ruim. Então, assim, para esses casos, a gente do projeto, a gente está pensando em gravar vídeos explicando um pouco mais sobre checagem, claro, de forma mais didática e acessível, com uma linguagem mais informal, para essas pessoas que não têm acesso à internet, né? Ou seja, a gente leva um vídeo, pode ser em um CD, né? Porque tem muita gente que usa ainda DVD, usa esses meios que são, para muita gente, ultrapassado, mas hoje em dia ainda muitas pessoas ainda usam. Então, assim, chegar nessas alternativas. Por exemplo, tem uma cidade que não tem internet, produz um vídeo, coloca aí um CD, que lá facilmente vai ter alguém com DVD, pendrive, botando um som, faz um áudio, explicando um pouco mais sobre checagem. Também tem pessoas idosas que não têm, que não usam celular, mas usam TV, usam outros meios. Então, assim, pensar nessas pessoas que não têm acesso à internet, porque para a gente é muito fácil ter acesso à internet, celular, computador, mas tem pessoas, como você falou, que não têm acesso a isso. Então, é buscar alternativas que também contemplem essas pessoas que não têm tanta facilidade como a gente. O nosso tempo está quase esgotando. Infelizmente, o tempo do Comunicação em Movimento é bem curtinho, apesar dos temas serem sempre muito densos, e a gente não precisa encerrar aqui, né? E para que a gente não encerre aqui, eu queria perguntar para você e pedir para você deixar alguns bisuzinhos rápidos de checagem e onde a gente pode encontrar mais informação, né? Porque aqui na nossa barra inferior tem passado alguns links. A gente vai deixar alguns links também nos comentários para acesso, mas se a gente quiser tirar mais dúvidas, ter acesso a outros links, a outros vídeos, ou videoaulas, ou cápsulas, enfim, de palestras, onde achar e como achar. Bem, eu recomendo alguns portais que fazem checagem, né? Que é a
à lupa, aos fatos, comprova. A própria CLA também. A CLA, ela tem um canal direto com as pessoas que querem checar alguma informação, que é diretamente no WhatsApp, né? É um grupo que as pessoas entram e a gente envia checagem, né? E é o número 886-99992-5096. É o nosso WhatsApp, que você pode mandar algum vídeo, alguma informação, algum link sobre algum dado que você está na dúvida, manda para a gente, que a gente vai fazer essa checagem e lhe envia diretamente, sabe? Também, no próprio Instagram da CLA, a gente tem um link na bio com links dos manuais, também tem links de palestra, de mini curso também. Então, tem essas facilidades. E, mais uma vez, desconfiarem de tudo que vocês recebem, sabe? Porque a gente está naquela ânsia de compartilhar tudo, sabe? Está muito imediatista, mas tenha cautela. Nem tudo que você recebe é realmente verdade. Então, assim, tenha um pouco mais de precaução em tudo que você recebe e compartilha, porque fake news gera vários estragos, né? Muito obrigado, Tiago. O programa é corrido e a gente tem que tentar abarcar muitas questões, mas, como eu disse, não termina por aqui. A gente tem o grupo do Emerge para tirar dúvidas, o Instagram e o site do COA, que vai ficar também no nosso buscador e no nosso chat. E eu queria muito agradecer a sua presença e pedir que você deixasse uma última fala. Para encerrar, eu vou agradecer imensamente pelo espaço, pela oportunidade de estar debatendo sobre essa questão que aflige todos nós. É um fenômeno que não é novo, mas veio ser potencializado pelas redes sociais, pela velocidade no qual essas informações falsas elas têm alcance. Então, mais uma vez, fiquem alerta, tenham mais cuidado em tudo que vocês consomem e compartilhem. Sejam mais críticos. Programa Comunicação em Movimento do Grupo de Pesquisa EMERGE da Universidade Federal Fluminense fica por aqui. A gente agradece a todo mundo que esteve aqui e que ele vai ficar disponível para qualquer tempo. Então, o Programa Comunicação em Movimento teve a operação e a coordenação do professor Dilson Cabral, Dilon Araújo, Cíntia Freire e minha apresentação, Jader Damasceno. A gente fica por aqui e até o próximo.